Olá, aqui é a professora Cláudia Oliveira, da disciplina Administração do Processo de Trabalho e da Assistência em Enfermagem, trazendo para os alunos do sexto período um vídeo resumo com os 5 passos para calcular o dimensionamento pessoal de enfermagem. Vamos lá? O primeiro passo é a classificação do paciente. Para isso, podemos utilizar a escala de Fugolin. Então, com os scores de 12 a 17 pontos, nós classificamos esse paciente de cuidado mínimo. Com o score de 18 a 22 pontos, o paciente de cuidados intermediários. Para score de 23 a 28 pontos, pacientes de cuidados de alta dependência. De 29 a 34 pontos, pacientes com cuidados semi-intensivos. E acima de 34 pontos, pacientes de cuidados intensivos. O segundo passo é calcular as horas de enfermagem de acordo com a classificação do paciente. E para isso temos que ficar atento à resolução do COFEN número 543 de 2017. Então, a gente tem a seguinte relação. Pacientes de cuidados mínimos, 4 horas de enfermagens. Já pacientes de cuidados intermediários, 6 horas. Para pacientes de alta dependência, são 10 horas. Pacientes de cuidados semi-intensivos, 10 horas. E pacientes de cuidados intensivos, 18 horas. No passo 3, temos que identificar o percentual do quantitativo de enfermeiros e de técnicos de enfermagem de acordo com a classificação do paciente. Então, para pacientes de cuidados mínimos e intermediários, temos 33% de enfermeiro e 67% de técnicos de enfermagem. Já para pacientes de alta dependência, temos 36% de enfermeiro e 64% de técnicos de enfermagem. Para pacientes de cuidados semi-intensivos, são 42% de enfermeiro e 58% de técnicos de enfermagem. E para pacientes de cuidados intensivos, são 52% de enfermeiros e 48% de técnicos de enfermagem. O quarto passo é conhecer a fórmula. Então, a quantidade de pessoal de enfermagem é igual à constante de Marinho, que multiplica o total de horas em enfermagem. A constante de Marinho assume valores diferentes para cada jornada de trabalho. Então, em 30 horas semanais, a constante é de 0,2683. Para 36 horas semanais, a constante é de 0,2223. E para 40 horas semanais, o valor da constante é de 0,2012. O total de horas de enfermagem é calculado pelas horas em relação à classificação do paciente, que multiplica pelo total do paciente. Lembramos também que a constante de Marinho, ela é dada através do cálculo da divisão dos dias da semana pela carga horária semanal, multiplicado por 1,15. O quinto e o último passo é a aplicação da fórmula. Então, para isso, vamos resolver juntos 2 exemplos. O primeiro exemplo diz que, no setor de clínica médica, com capacidade de 40 leitos, todos para cuidados mínimos, taxa de ocupação de 100%, carga horária semanal de 30 horas, pergunta-se: quantos profissionais de enfermagem seriam necessários? Quantos enfermeiros e quantos técnicos irão compor o quadro de profissionais? Bom, o primeiro passo é saber quais foram os dados fornecidos na questão. Então, a gente tem aqui que o total de pacientes são 40, afinal, a capacidade é de 40 leitos. A jornada semanal de trabalho é de 30 horas semanais. Para 30 horas semanais, temos a constante de Marinho igual a 0,2683.
O quantitativo de pessoal de enfermagem é o que queremos saber e o total de horas de enfermagem precisamos calcular. Então, vamos à fórmula. Substituindo o valor da constante de Marinho, temos que a quantidade de pessoal de enfermagem é 0,2683, que multiplica o total de horas de enfermagem. Então, vamos calcular qual é o total de horas de enfermagem. Vemos aqui que temos 40 pacientes de cuidados mínimos. Um paciente de cuidado mínimo requer 4 horas de trabalho de enfermagem. Então, substituímos, temos o total de horas de enfermagem é igual a 40 vezes 4. Logo, o total de horas de enfermagem são 160 horas. Substituindo esse valor na fórmula, temos aqui 0,02683, que multiplica 160. Logo, precisaremos de 43 profissionais de enfermagem. Respondemos a primeira questão. Quantos profissionais de enfermagem seriam necessários? 43. Mas na segunda pergunta, quer saber quantos serão enfermeiros e quantos serão técnicos. Para isso, precisamos fazer uma regra de 3. O que a gente sabe é que temos 43 profissionais para cuidar de 40 pacientes de cuidados mínimos. Pacientes de cuidados mínimos necessitam de 33% do valor total dos profissionais enfermeiros e 67% do valor de 43 profissionais técnicos de enfermagem. Então, vamos fazer a regra. 43 profissionais equivale a 100%, ou seja, é o número total de profissionais que eu preciso ter. Desses, 33% tem que ser enfermeiro. Então, quantos serão enfermeiros? Multiplicamos isso em X. Obtemos um valor de 14 enfermeiros. Sendo 43 profissionais menos 14 enfermeiros, então ficarão 29 técnicos. Na segunda pergunta, quantos enfermeiros e quantos técnicos irão compor nossos quadros profissionais? Eis aqui, 14 enfermeiros e 29 técnicos. Para finalizar, vamos fazer o exemplo 2. Será aberta uma unidade de internação com 50 leitos. A jornada de trabalho dos profissionais de enfermagem será de 30 horas semanais. Nessa unidade terão 5 leitos para pacientes semi-intensivos, 15 leitos para pacientes intermediários e 30 leitos para pacientes de cuidados mínimos. Qual será a quantidade de enfermeiros e técnicos de enfermagem para essa unidade? Mais uma vez, vamos anotar o que foi nos fornecido. Bom, a gente tem um total de pacientes que é 50, pois tem 50 leitos. A gente tem a jornada semanal de trabalho igual a 30 horas. A gente tem a constante de Marin de 0,2683, que equivale a 30 horas de trabalho. A gente tem 5 pacientes de cuidados semi-intensivos. A gente tem 15 pacientes de cuidados intermediários e a gente tem 30 pacientes de cuidados mínimos. O total de horas de enfermagem não sabemos, vamos ter que calcular. E a gente quer saber qual é o quantitativo de pessoal de enfermagem. Vamos à fórmula. O único valor que temos, por enquanto, é da constante de Marinho, então vamos substituir. Agora, vamos calcular o total de horas de enfermagem. Então, aqui, a gente tem o seguinte. Nós temos classificações de pacientes diferentes. Nós temos pacientes de cuidados mínimos, nós temos de pacientes de cuidados intermediários e nós temos pacientes de cuidados semi-intensivos. Para pacientes de cuidado mínimo, precisamos de 4 horas. Para pacientes de cuidados intermediários, precisamos de 6 horas. Para pacientes de cuidados semi-intensivos, precisamos de 10 horas. Então, vamos substituir aqui os valores da quantidade de pacientes. Então, pacientes de cuidados mínimos, 30. Pacientes de cuidados intermediários, 15. E pacientes de cuidado semi-intensivo, 5. Vamos fazer a multiplicação. Fazendo a multiplicação, agora nós temos que fazer a soma.
Logo, nós precisamos de 260 horas de enfermagem. Vamos levar esse valor e substituir na forma do quantitativo de pessoal. Aqui, substituído, fazemos a multiplicação. E assim descobrimos que precisamos de 70 profissionais de enfermagem. Mas agora temos que descobrir qual será a quantidade de enfermeiros e a quantidade de técnicos. Para isso, vamos usar a regra de 3. No entanto, a gente tem 3 classificações diferentes. Qual o valor que a gente vai utilizar para encontrarmos a quantidade de enfermeiros e técnicos? O valor daquele que predomina. Então, aqui, a gente sabe que o maior quantitativo de pacientes é de cuidados mínimos. Então, para cuidados mínimos, a gente precisa ter 33% desse quantitativo de enfermeiros. Então, vamos fazer a regrinha de 3, multiplicando em x. Assim, descobrimos que são 23 enfermeiros e, pegando 70, diminuindo 23, a gente tem que 47 técnicos de enfermagem. Respondendo à pergunta, nós teremos 23 enfermeiros e 47 técnicos de enfermagem. Finalizamos aqui o videoaula para o cálculo do dimensionamento de pessoal de enfermagem. Essa aula foi dada pela professora Luciana Sade e na aula você encontra maiores informações para seu aprofundamento e também as referências. Fique em segurança, fique bem e até a próxima!